Olá pessoal, graça e paz. Então hoje nós vamos no nosso grão de fé, mais um grão de fé. Eu estou aqui nesse cenário lindo, né? Já está anoitecendo praticamente. E eu escolhi aqui para a gente meditar rapidinho num trecho da palavra de Deus que é registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Ou seja, andamos por fé e não por vista. Mas aí você pode falar assim, mas Claudimar, o que significa isso? Eu tenho olhos, é para ver. Eu tenho olhos para me direcionar, os olhos são a candeia do corpo. Mas o que a Bíblia diz, o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 5,7, é que quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós vivemos aqui nesse mundo, estamos sujeitos às situações que esse mundo nos oferece ou nos apresenta. Ele está dizendo o seguinte: nós que confiamos no Senhor, nós cremos na palavra, por isso nós andamos por fé. Nós cremos na palavra, obedecemos a palavra, resistimos ao pecado. O pecado ele deve ser um acidente. E nós precisamos praticar a justiça, amar a Deus e acreditar e esperar nas suas promessas. Então, quando nós estamos nesse mundo sujeitos a tantas coisas, e aí a gente volta e lembra uma experiência incrível de Jesus com Pedro, que está lá em João, capítulo 14, verso 22. Quando Pedro, vocês sabem da história, estavam os discípulos no barco, aí Jesus vem andando sobre as águas e todos pensam ser um fantasma, e olhando com o olho humano, eles acharam que era um fantasma, que era um ser estranho, e ficaram atemorizados. E aí quando Jesus se apresenta e Pedro, mais do que depressa, diz assim: Senhor, mas se é o Senhor mesmo, faça com que eu ande sobre as águas, faça com que eu vá até o Senhor. E aí Jesus disse para Pedro: vem Pedro. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. E quando Pedro estava ali olhando para Jesus, ele só conseguiu porque ele estava olhando ele pelos olhos da fé. Ele confiou no Salvador. E eu quero dizer isso a você, é uma reflexão rápida. Quando nós andamos por fé e não por vista, nós não duvidamos, não tememos, sobretudo perseveramos, porque o Senhor está conosco, Ele venceu, Ele esteve aqui nesse mundo e disse para os discípulos antes de subir ao céu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós cremos no Senhor, não precisamos nos desanimar, tá bom? Então é uma palavra de reflexão para nós nesse momento, que esse grão de fé venha acrescentar a sua fé, fortalecer a sua fé e dizer: se o Senhor te mandou andar sobre as águas, se o Senhor te mandou resistir até o final, se o Senhor mandou você permanecer, é porque Ele está com você. Creia nas palavras do Senhor. Então, pessoal, não deu para eu terminar, para me despedir de vocês desse grão de fé, porque o meu flash, ele acabou, a bateria do celular acabou, e aí eu tô terminando aqui em casa o quarto do André. Então, assim como Pedro desafiou todos os outros que estavam ali, eles com medo, atemorizados, Pedro foi lá e viu que era Jesus com seu olho humano, e com o coração ele creu e ele foi encontrar com Jesus. É assim que temos que andar. Às vezes a multidão está falando alguma coisa, às vezes a multidão está tendo uma reação, às vezes a multidão que está ao nosso redor está indo para uma direção. Mas como eu tenho dentro do meu coração a convicção de que é o Senhor que está me mandando ir, de que é o Senhor que me direciona, por isso eu vou. E assim como Pedro viveu uma história incrível, extraordinária com Jesus, você também pode viver. Aliás, eu tenho certeza que você já viveu. Então, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, porque vai acabar esse período do Covid-19, vai vir outras dificuldades, porque é assim mesmo, a nossa vida é cheia de aflição. Mas uma coisa nós temos a certeza: Deus está conosco e nós podemos esperar dele o socorro necessário para a nossa vida. Então, olha, que o Senhor abra a sua visão nessa noite, que Ele ilumine o seu coração e que você aprenda a viver, decidir e andar pelos olhos da fé e não por vista. Tá bom? Deus te abençoe, que esse grão de fé tenha acrescentado na tua vida, eu creio, e peço ao Senhor que te fortaleça nessa noite, nesse dia que você está vendo esse vídeo, que a sua vida seja regada da justiça de Deus, do amor de Deus e da luz que vem do próprio Jesus. Então, que o seu coração, que a sua vida seja abençoado e edificado com esse grão de fé. Viu o mar? Viu o desafio? Viu algo? Peça ao Senhor discernimento e não tenha medo. Deus está com você.